Naudos insensatos. Você certamente conhece, ou conhece alguém que conhece, uma daquelas crianças que não param, que parece que não escuta a gente, que viaja, é dispersa, esquece as coisas, tem dificuldade em aprender. Enfim, uma daquelas crianças que dá trabalho. E possivelmente já ouviu alguém comentar: é hiperativa, com certeza. Ou tem transtorno de déficit de atenção. Não ouviu? Deve ter ouvido, porque parece que os portadores de TDAH estão por toda parte. Difícil que alguma criança escape desses parâmetros usados no diagnóstico do TDAH. São 18 questões, 9 se referem à desatenção e 9 à hiperatividade. Mas tendo resposta positiva para 6 de um dos dois grupos, é bem possível que essa criança tenha TDA ou TDAH. Atenção! Mas há quem discorde de tudo isso. No Brasil e no mundo, setores da sociedade levantam a voz contra a própria existência desses transtornos e apontam para um movimento explícito de medicalização da infância e da adolescência, medicalização da aprendizagem, medicalização da vida. Nossa Naudos Insensatos de hoje dá ouvidos a essas vozes dissonantes. Nós temos hoje ainda no Brasil altas taxas de reprovação, crianças que não conseguem ler, não conseguem escrever, que não conseguem, vamos dizer assim, se beneficiar da escola que está sendo oferecida para elas. E ao invés de nós mudarmos essa escola, de nós questionarmos essa escola e transformarmos essa escola, isso passa a ser um problema da criança. É a criança que não lê, é a criança que não escreve, é a criança que não fica sentada, é a criança que não presta atenção. E para isso, está sendo criado todo um processo de culpabilização dessa criança, por ela não aprender e por ela não se comportar corretamente na escola, e isso é transformado num diagnóstico, que é um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade, de dislexia, e no caso do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é dado geralmente uma medicação tarja preta, que é o metilfenidato. O nome comercial é Ritalina ou Concerta. Olha que sensacional esse nome, né? Você compra o Concerta para o seu filho que tem transtorno de atenção. Chamada droga da obediência, em que a criança, ao tomar esse medicamento, no período em que esse medicamento faz efeito no organismo, ela teria um comportamento diferente e adequado na sala de aula àquilo que se espera para um processo de aprendizagem. Essa questão do comportamento ser adequado ou não, né? Na verdade, comportamento é comportamento, né? O que vai fazer com que esse comportamento seja adequado ou inadequado são os parâmetros externos. Então vamos imaginar que hoje as crianças já nascem sendo convidadas a terem um comportamento hiperativo, né? Porque elas têm que saber usar a internet, elas têm que saber usar tecnologia digital, elas têm que ir para a escola, para o balé, para o esporte, para a escola de línguas, elas têm que tocar piano e fazer isso tudo calmamente. E tem uma escola, né, que pode não está dando conta desta criança. A escola é uma instituição muito perigosa, porque ela pode destruir uma criança, né? E aí eu vejo, se você pega uma criança de 7 anos, que é quando normalmente essas síndromes, entre aspas, são identificadas. Enfim, ela passou a ter 7 anos, ela já vai para o fundamental, ela já tem que saber ler, escrever, ela deixa de ser criança. Ela fez 7 anos, no dia 31 de julho, ela tem que sentar numa carteira, copiar da lousa, fazer lição, desenhar dentro de um pedaço de papel e dar conta disso. A criança começa a pular, derrubar a cadeira, derrubar lápis, quebrar a ponta do lápis, sair correndo, querer beber água toda hora. Ela passa a estar enquadrada numa síndrome, ela passa a estar enquadrada num distúrbio de comportamento. Então você muda o status, né, da explicação, que antes era muito obviamente política e disciplinar, para agora isso tudo ser mascarado sob a égide da medicina. Então você encoberta ainda mais a situação que é de disciplinamento social, né?
E ninguém agora vai poder falar que, puxa, você está fazendo um julgamento sobre o que acontece. Agora as pessoas vão falar, puxa, você é doente, né? Então tem um alívio para o processo de disciplinamento, que agora é mascarado, e não é uma grande novidade essa, a gente tem feito isso desde o final do século XIX. E tem também um efeito sobre o sujeito que é, puxa, eu não sou mal, eu sou doente. Eu sou hiperativo mesmo, então eu vou continuar deste jeito, porque agora todo mundo vai me aceitar deste jeito. Então, nem a criança ou o jovem vão procurar alternativas, nem serão oferecidas alternativas para ele, né? Esse é um problema sério. Vamos pensar uma outra atividade. Aliás, aí é a falta de atividade, o que se diz falta de atividade, que é a desatenção. Alguém fica desatento? Ou será que, na verdade, ele está atento a outros eventos do ambiente? Né? E por isso a análise desta relação é importante, porque senão eu digo só, ele é desatento. E eu não analiso essa relação com o ambiente. A comunidade vai estar dizendo para ela é assim. Né? Então, olha, não empresto o caderno para ela porque ela perde. Né? Ela é desorganizada. Né? Então, conclusão, a criança vai estar dizendo isso para ela mesma. Isso vai estar interferindo na subjetividade dessa criança. Né? E o que é importante é que a criança, na verdade, ela aprende a ser do jeito que ela é, porque a gente vai estar discutindo isso com ela. Não é? Então, o que nós estamos ensinando para essa criança? Que essa criança é uma criança problema. O que eu conheço de famílias que estão sendo encaminhadas para psiquiatras, para neurologistas, para fazer diagnóstico de crianças que são normais, é muito grande. Na psicologia a gente marca muito isso. O diagnóstico tem que ser um processo que ajude o sujeito a compreender o que está acontecendo com ele, para em sequência poder intervir sobre o que está acontecendo com ele. Quando o diagnóstico vira algo que explica o sujeito e o conforma, né, de um jeito que ele não possa mais mudar, né, que ele fique marcado por essa característica, ele deixa de ter a função que um diagnóstico inicialmente tinha, para ser uma estampa, né? Para ser um estigma. O que esse diagnóstico faz? Né? Então, ele vai sim acalmar, mas acho que ele tem outras implicações aí, além do acalmar. Né? Eu acho que ele, na verdade, tira o foco do problema real, do problema concreto. Né? Então, é esta que é a nossa grande preocupação. Ninguém mais se responsabiliza pelo problema. Eu tenho um transtorno opositor desafiador. Isso explica a minha forma de me relacionar com a minha família, que é questionando tudo o que está acontecendo, que é um transtorno característico, obviamente, da adolescência. Né? Então, ao invés da família perguntar-se sobre por que os adolescentes reclamam tanto, questionam tanto, querem mudar tanto, falou, bom, ele tem TOD, essa aqui é a questão. Então, a função que era compreender e intervir passa a ser a função de explicar e parar com a discussão. Bom, quem constrói são os profissionais da saúde, né? Agora, o que a gente tem que perguntar é a partir de que critérios e por que é a Associação de Psiquiatria Americana que vai regular o jeito de pensar mundialmente sobre o que é um comportamento adequado ou um comportamento inadequado. A cada dia, a Academia Americana de Psiquiatria solta 3 novos transtornos na praça. Está para sair agora o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, que praticamente duplica o número de transtornos de doenças mentais, e aí não vai ter escapatória. Cada um de nós vai ter pelo menos uns 4 ou 5 transtornos e uns 10 medicamentos para tomar. A medicalização, né, ela é definida, vamos dizer, mais teoricamente, como um processo que transforma questões que são da ordem social, da ordem política, da ordem cultural, como se fossem problemas individuais. Eu acho que são vários fatores. Um, sem dúvida, é o papel das indústrias farmacêuticas. É o segundo ramo industrial mais lucrativo no mundo, só perde, por enquanto, para a indústria bélica.
E a cada ano os lucros deles aumentam vertiginosamente. E tem também um componente ideológico muito forte, que é, veja, quem são as pessoas que estão recebendo esses rótulos de transtornos? São os que questionam, são os que sonham, os que ficam fantasiando, utopias, devaneios. Então de certa forma, você buscar uma padronização e homogeneização de comportamentos sem nenhum questionamento e sem possibilidade de mudança, né? Porque se você aborta questionamento e aborta sonhos, você aborta a possibilidade de um futuro diferente. E também são rotulados as pessoas que estão sofrendo, né? Porque quando as pessoas que têm um comportamento muito diferente, a grande maioria deles está quase que pedindo socorro, né? É um modo de pedir socorro e de expressar um conflito muito grande que estão vivendo, né? E que não é deles, é um conflito que está no entorno, está no grupo social, na sociedade. Então também estão sendo silenciados e ocultados todos os conflitos, todos os sofrimentos. Então é uma padronização e uma homogeneização da vida e um silenciamento da vida. Não existe droga que te faça focar a atenção no estudo ou que te torne mais inteligente, que te faça aprender mais fácil. Né? Não, ela é uma droga que te deixa contido, quieto, por isso que é a droga da obediência, você não questiona mais. E se te mandarem fazer 30 exercícios, você faz sem questionar. Você faz 50 sem questionar. Então você até pode aprender um pouco mais facilmente, né? Com mais facilidade, né? Porque você vai fazer os exercícios. Se eu analisar o comportamento do pai, né? O que acontece? A ação de dar o comprimido para o filho, qual é a consequência que ele tem imediata? O filho fica quieto, né? Então, com isso, o pai se tranquiliza. E talvez até a criança, porque a criança talvez esteja sendo punida por apresentar esses comportamentos, né? Então, se ela deixa de ser punida. Só que, veja, a questão se mantém, né? Nós continuaremos sem analisar funcionalmente esses comportamentos e entender qual é a causa deles. Na verdade, você só acrescenta um problema, ou pelo menos 2 problemas mais, né? Além de todos aqueles que já existiam, do conflito, do sofrimento, você agrega um rótulo, uma etiqueta para essa criança e ainda o medicamento com todas as reações adversas, porque não é um remedinho seguro como pretendem, é um psicotrópico, uma droga que tem o mesmo mecanismo de ação que as anfetaminas e a cocaína. Ficam muito bravos quando a gente diz isso, mas está em qualquer livro de farmacologia. É o mesmo mecanismo de ação. E é isso que é dado o remedinho seguro, que não é. Quando nós começamos esse movimento aqui no Conselho Regional de Psicologia, de questionar essa utilização da medicação, ela passou por isso, porque nós começamos a receber informações de que estavam tramitando, tanto na Câmara Municipal de São Paulo, quanto na Assembleia Legislativa, vários projetos de lei criando programas de tratamento e diagnóstico na educação para tentar avaliar as crianças se elas teriam ou não dislexia, se elas teriam ou não transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o que se queria com esses projetos de lei? Queria-se diagnosticar as crianças que não aprendem, que não estão atentas na escola, ditas não atentas na escola, e transformando isso numa patologia, e da patologia para o remédio é um salto. Ele atua aumentando a concentração de dopamina na sinapse. A dopamina é um neurotransmissor associado ao prazer. Com isso, as sinapses, o cérebro ficam inundados de dopamina, né? O que acontece é que os prazeres da vida aumentam a dopamina. Aumenta pouquinho, porque é uma situação fisiológica. Este cérebro inundado, ele não é afetado por esse estímulo pequenininho, né? Como eu digo, comer um
um sonho de valsa não dá prazer para quem tem o cérebro inundado de dopamina, seja por cocaína, seja por anfetamina, seja por ritalina. E esse cérebro ele só sente prazer, essa pessoa só sente prazer quando está sob efeito da droga. Quando cai o efeito da droga, tudo que se quer é uma outra dose. E aí você vai em busca de outra dose, e esse é o mecanismo clássico da drogadição. E isso é um dos riscos do metilfenidato, sim. Isso é apontado em pesquisas, em qualquer estudo de farmacologia mostra que uma droga que funciona desse modo é potencialmente uma droga que leva à drogadição. Além de todos os efeitos que ela tem em todo o organismo. Sistema nervoso central, tem um risco de psicose, alucinação, cefaleia, insônia ou sonolência, perda de atenção, piora de cognição, e várias outras. E um efeito que é muito citado também, que é um efeito zumbi-like, que é uma expressão farmacológica, eu não gosto dela, mas é a expressão, e que significa ficar contido em si mesmo. A pessoa fica quimicamente contida. Mas foi para isso que deram, né? Para ele ficar quietinho. Mas isso não é efeito terapêutico, isso é sinal de toxicidade. Tá? Além disso, tem efeitos em sistema cardiovascular. Então, você imagina crianças e adolescentes que tinham problema de comportamento ou de aprendizagem e que tem 10% um risco de ter taquicardia. Isso é inaceitável, a meu ver. Tá? Então, é taquicardia, arritmia, hipertensão, parada cardíaca, tá? Tem um risco de suicídio, tem um risco de morte súbita inexplicada, de 7 a 10 vezes maior do que quando não toma. Tem efeitos em sistema gastrointestinal, que quem já tomou remedinho para emagrecer sabe, né? É a boca seca, falta de apetite, cãibra abdominal e vários outros. Interfere com a secreção de todos os hormônios que são secretados na hipófise. Então altera o hormônio de crescimento, que faz com que ele fique mais baixo, a estatura final. Pode interferir com hormônios sexuais e uma série enorme de outros, que é sempre etc, etc, etc. Esse é o remedinho que dizem que é seguro e que é dado por longo prazo para crianças que não se comportam ou não aprendem como dizem que deveria ser. O Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, ele é instituído no dia 13 de novembro de 2010 por um grupo formado por 24 entidades ligadas à psicologia, à educação, à fonoaudiologia, à medicina, principalmente grupos da área da pediatria, e que passaram então, e por mais 450 pessoas que participaram da fundação desse fórum, e que tem por objetivo poder articular ações, no sentido de esclarecer a opinião pública sobre as questões da medicalização, ao mesmo tempo ampliar o espaço de pesquisa, o espaço acadêmico a respeito desse tema, no âmbito do Estado de São Paulo e no âmbito nacional, se articular também com outras iniciativas nessa direção que venham a acontecer em outros países e procurar principalmente nesse esclarecimento da opinião pública, perceber e entender quais são as principais ações que nós podemos fazer nesse processo de contato com a sociedade, com os pais e com as escolas. E nós fazemos parte da campanha Stop DSM. Isso não significa construir um DSM mais assim ou mais assado. Significa não usar o DSM para pensar a construção de diagnósticos. Não somos contrários a diagnóstico, também quero deixar isso claro. O diagnóstico é uma forma de compreender o que acontece e fazer um planejamento de ações. Mas o DSM não é uma forma de diagnóstico, é uma forma de estigmatização.
A pessoa, digamos, com TDAH seria um outro nosso, né? Então seria um diverso da gente que a gente não entende bem, né? E que talvez, inclusive, cada um de nós tenha um pouco disso, né? E a gente, ao invés de se olhar, tá olhando no outro, tá pondo o problema naquela pessoa, de repente, no máximo, naquela família, talvez naquela comunidade, mas não ampliando para discutir o todo, para discutir o sistema educacional, para discutir também o nosso mercado de emprego depois, porque certamente também é isso que está pressionando, né, a própria escola, não parando para ver que tem uma indústria farmacêutica interessada, né? Então tem muitos interesses, é claro, nisso, mas eu acho que assim culmina com chamar uma pessoa de problemática, então com um preconceito. Agora, é muito importante, né, que a gente esclareça os pais dessa questão, porque isso não é dito para os pais, né? Não é dito para os pais que o filho dele não está escrevendo, não está lendo, porque ele não teve uma alfabetização adequada. É dito para os pais, seu filho não lê, não escreve porque ele tem um problema, né, de compreensão das letras, ele tem um problema de compreensão da leitura, né? Então, quer dizer, você transforma aquilo que deveria ser o papel da escola, o papel da alfabetização, em algo intrínseco à criança, intrínseco à maneira da criança aprender, ou à maneira da criança compreender e identificar um determinado estímulo. Então, essa grande discussão que é a discussão de fundo, né, da medicalização e, no nosso caso, no Brasil, da medicação, porque nós estamos vendo um aumento vertiginoso da utilização do metilfenidato, que é essa droga para o transtorno de déficit de atenção. Nós fizemos pelo Fórum este ano um levantamento desses dados. Em São Paulo, no estado de São Paulo, em 154 municípios que responderam ao nosso questionário, esses municípios, há 5 anos atrás, em 2005, eles compravam em torno de 40 mil comprimidos de metilfenidato e em 2012 eles estão comprando 1.400.000 comprimidos de metilfenidato. Quer dizer, isso mostra essa tendência vertiginosa da utilização da contenção química para resolver o problema de escolarização. Para nós, do Fórum, o comportamento ativo, hiperativo, pode existir, né? Agora, a compreensão de que isso é uma doença de caráter orgânico e que deve ser simplesmente cessado, esse comportamento, mediante o uso de medicamento, é pura ideologia, a favor de uma sociedade disciplinar, né? Que pessoas podem sofrer porque não conseguem se concentrar, porque pessoas podem sofrer porque os seus comportamentos, né, não condizem com as suas intenções. Claro que pode existir, mas tomar isso como uma doença que é sua, sem olhar para este mundo em que a gente programa cada minuto, né? É importante manter o relógio acertado, né? Britanicamente, porque 5 minutos fazem você chegar atrasado no lugar e perder a atividade, precisa ser compreendido. A demanda que a gente faz às crianças, aos jovens e aos adultos é a demanda de hiperatividade. Então, não entender isso como uma construção social de pessoas que têm que ser hiperprodutivas, criativas e conformadas, só pode estar a serviço, né, da construção de uma sociedade que é disciplinar. Nau dos insensatos.